Aos 26 anos, o atleta adamantinense Lucas Marcelino dos Santos é o novo detentor do recorde em salto à distância na maior competição esportiva universitária da América Latina. A conquista foi na 68ª edição do JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, que aconteceu de 10 a 18 deste mês de outubro em Brasília. Depois da competição, Lucas esteve nesta semana em Adamantina, em sua terra natal, e tivemos um encontro com ele no estádio municipal da cidade. No nosso bate-papo, ele falou como tudo isso começou. Comecei por influência de um profissional de educação física, para ser mais específico, do professor Mauro, lá na Escola Navarro de Andrade. Ele realizava seletivas, lá no campo do Acre, para tentar identificar algum atleta com uma predisposição, um nível técnico mais elevado. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com o esporte, com atletismo em específico. A gente ia até a pista, e a gente fazia algumas provas do atletismo. A gente saltava, corria, e aí eu acabei me destacando, principalmente nas corridas de velocidades, a princípio. Ele experimentou as modalidades dentro do atletismo quando descobriu o salto à distância. Olha, eu ainda mesclei durante toda a minha carreira, até me dedicar totalmente ao salto, eu ainda mesclei quase todas as provas do atletismo. Então foi um acaso mesmo, sabe? Não tinha nenhuma predisposição da minha parte, aconteceu mesmo. Eu fui me dedicar mesmo ao salto quase faltando 2 anos para eu sair aqui de Adamantina e ir para São Paulo. Nesse começo, Lucas não gostava muito de treinar. Já competir, isso sim. No começo eu não me dedicava aos treinos, eu não treinava, só gostava de competir. Então depois do Navarro eu fui para a escola Grion, e aí um outro professor me incentivou lá, que foi o professor Pedro. Lá eu comecei a competir a nível municipal, interestadual, estadual, e comecei a me destacar. Aí ele começou a pegar no meu pé para que eu fosse até a pista treinar com Domingos. Só que eu sempre ficava procrastinando essa ida. E acabou que em determinado momento eu comecei a treinar de forma mais sistemática. Lucas citou 3 professores que atuaram na sua descoberta ao atletismo: Mauro, Pedro e Domingos. Cada um deles teve determinada contribuição para a sua decisão pelo esporte ao qual se dedica hoje. Ele falou também como foi o encontro com o seu atual treinador, professor Nélio. Seguramente eu posso te afirmar que se essa iniciativa por parte deles não tivesse ocorrido, é muito provável que eu não teria contato com o esporte. Não teria conquistado, eu conquistei, não estaria nem aqui falando com você hoje. E no final de 2011 eu fui até São Paulo competir um campeonato chamado Escolar Olímpico rumo a 2016, que visava recrutar talentos para a Olimpíada do Rio. Mas era um espaço muito curto, era mais para detectar talentos. Eu acabei me destacando lá no final do ano, e o Nélio, que é o meu atual treinador, ele me convidou para fazer parte do corpo de atletas do Centro de Excelência. Então em 2012 eu passei a integrar o corpo de atletas do Centro de Excelência. Ele conta com mais detalhes como foi essa busca por um espaço profissional para treinar o atletismo. A gente vai conquistando títulos e vai almejando títulos maiores, E na verdade foi por influência de outros atletas que eu resolvi sair, Foi por influência da Malren e do Irving, que foram campeões olímpicos em 2008. E aí eu descobri que eles treinavam com o Nélio, que era um treinador brasileiro, E eu falei, eu tenho que treinar com esse cara porque esse cara é o melhor, E aí foi mais ou menos partindo dessa decisão. Mas também por questão de estrutura, de obter uma coisa melhor, automaticamente você tem mesmo que sair, Lucas fala também do seu saldo de medalhas no atletismo. Das categorias menores até adulto, foram 7 medalhas de ouro em brasileiros, campeonatos nacionais, foram 2 bronzes e 1 prata. 1 medalha de ouro no campeonato sul-americano, 3 participações em campeonatos mundiais, com 2 finais, e alguns meets internacionais, algumas temporadas na Europa, 15 países conhecidos. Neste mês de outubro, ele participou do JUBES, Jogos Universitários Brasileiros, em Brasília, onde quebrou o recorde anterior em salto à distância, que era de 7 metros
e 67 centímetros. Ele marcou 7 metros e 69 centímetros, 2 centímetros a mais. Então é a minha primeira vez competindo JUBs, né, que é os Jogos Brasileiros Universitários. Eu já havia competido duas competições pela faculdade, que eram as Universiades, que são os mundiais universitários. E aí aconteceu de a faculdade convidar para competir os JUBs esse ano, e aí a gente postergou um pouco mais o calendário do ano e acabou indo, né? O JUBs é o Campeonato Nacional de Universidades, né? E aí a gente, assim, eu não tinha muitas aspirações não, porque como era final de temporada, mas acabou que a gente conseguiu conquistar o título no salto em distância, né, com o recorde da competição, e o título também no 4%, nas duas provas, medalha de ouro. Lucas é bolsista do Centro Universitário Uni Santana, na cidade de São Paulo, onde cursa Educação Física. Ele destaca o alcance do programa em apoio a estudantes, seja no esporte ou em outras áreas. É um programa de atlética, né, que envolve a atlética da faculdade, e aí é mais ou menos uma permuta, né? Eles contratam um atleta a troco do serviço, né, como atleta, e oferecem a bolsa de estudo para isso, né? Então é uma troca de favores. E dá muito certo, né, com certeza, que eu praticamente não pago faculdade. Eu sempre tive bolsa integral, né? Só pago a rematrícula da faculdade. Então minha faculdade sempre foi custeada por essa bolsa, né? A faculdade sempre me serviu com a bolsa de 100%. Lucas reconhece e valoriza esse incentivo oferecido pela instituição de ensino. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Isso aí você não precisa nem fazer algum levantamento técnico para ter base, né? Isso é até que óbvio, né? Porque eu costumo dizer que mais importante do que você ter algum resultado no esporte é você ter alguma conquista como cidadão. Então eu trato, por exemplo, a faculdade, a universidade, de forma tão importante como qualquer medalha que eu tenha conquistado na carreira como atleta. Lucas também fala da importância do poder público em criar espaços e programas esportivos. Ele é fruto de uma descoberta casual por professores de Adamantina que identificaram aptidões para o atletismo em sua infância e adolescência. A iniciativa pública tem um potencial imenso. Quanto a isso não tem dúvida. Mas eu acho que falta um olhar mais focado no atleta, sabe? Sem, assim, segundo interesse, sabe? Mas, por exemplo, nós, enquanto atletas da Adamantina, até fizemos usufruto de uma bolsa por um tempo. Isso deu uma autonomia pra gente, enquanto atleta, né? A Isabela, por exemplo, eu acompanhei a carreira dela, eu comecei junto com ela, e eu sei que ela até teve que trabalhar em supermercado, né? Ela teve que submeter a outras coisas para poder, né, continuar vivendo o sonho dela de ser atleta olímpico. E foi a primeira atleta do lançamento do disco no Brasil aí para uma final olímpica, né? Então, assim, a iniciativa pública ela tem um papel primordial, importantíssimo, né, no que diz respeito a esse desenvolvimento de autonomia para que o atleta consiga se dedicar integralmente ao esporte, né? E quais são os próximos passos no atletismo? Veja o que diz o atleta. No ano que vem, no ano de 2022, a gente tem o Mundial Indoor e o Sul-Americano Indoor. Mas também temos o Mundial Adulto, que é a principal, que vai acontecer em Eugene, nos Estados Unidos. Assim como conseguiu a também adamantinense Isabela Rodrigues neste ano de 2021, que competiu a Olimpíada de Tóquio na modalidade de lançamento do disco, quando se tornou a primeira brasileira a chegar à final dessa competição, Lucas também quer alcançar uma disputa olímpica. Focado, ele define como a competição mais importante a próxima. Olha, como o meu esporte ele é um esporte olímpico, né, a Olimpíada é o ápice, né? É a minha maior aspiração, é a Olimpíada, a aspiração olímpica. Só que eu sou um cara assim, eu não gosto muito de sofrer por antecipação, então eu vivo um dia após o outro. Então hoje a competição que eu tenho mais angariado é a próxima. Eu costumo dizer isso, minha filosofia é essa. Então a minha próxima competição mais importante vai ser talvez o Sul-Americano Indoor. Graças a Deus as pessoas que o atletismo colocou na minha vida, elas me ensinaram a praticar o esporte pelo amor, né? E não por algum retorno financeiro. Então acho que isso é o mais importante, né? Evitou que eu me frustrasse muito, porque em determinado momento da minha carreira eu vivia com meio salário mínimo, né, em São Paulo. Então eu agradeço as pessoas, né? Eu não dá para dizer o nome de todo mundo, mas quem teve um contato, né, comigo enquanto eu atleta, né, construindo essa carreira, sabe que teve alguma ajuda.
Até as críticas foram, né, somaram, porque me fizeram repensar, né, e em cima delas querer mostrar que essa pessoa estava errada. Mas enfim, eu agradeço a todos tiveram participação na minha carreira como atleta.